O Isaac não queria que ele se casasse com mulheres cananeias. Né? E por que evitar casamento com os cananeias? Né? Enfim, daqui a pouco eu quero conversar sobre isso. E aí, no caminho, né, sozinho, usando uma pedra como travesseiro, Jacó ele dorme e ele sonha que vai mudar tudo. E aí eu queria que se aprofundasse nesse sonho, porque tem uma escada, né, uma rampa conectando o céu e a terra. Aí tem anjos subindo e descendo. E Deus falando diretamente com ele, reafirmando a promessa que foi feita a Abraão e Isaac. Que a terra, os descendentes, a presença constante. E aí Jacó acorda assustado, ele chama o lugar de Betel, que é a casa de Deus, e ele faz voto. Se Deus estiver comigo, então o Senhor será o meu Deus. É uma fé ainda condicional, ainda negociada. E aí diz assim em Gênesis 28, 13 e 15. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, quando ele foge, você vê que ele fugiu, não sei se foi correto ou não, se foi covardia ou, na verdade, prudência, né? Alguém veio com uma arma, você tem que também ter uma prudência, não sei se foi ou não, só que ele teve esse sonho, que talvez seja tão icônico, tão importante na história bíblica. Queria que você trouxesse primeiro essa questão de por que não se casar com mulheres cananeias e depois aprofundar no sentido desse sonho, qual é o significado dele para a história de Jacó, para a história bíblica, né, para todo o processo e também pegar esse finalzinho onde ele fala que vai continuar a promessa de Abraão, né? Então você tem Abraão, você tem Isaac, agora a promessa vai continuar ali através dele, talvez seja concretizada através dele, né? Qual que é a mistura de tudo isso? Esse período que estamos vivendo aqui, que na arqueologia chamamos de período final do Calcolítico e início do Bronze, ou período do Bronze, Calcolítico e Bronze, é um período que tinha uma hegemonia majoritariamente masculina. É anacrônico dizer que nesse período havia uma misoginia declarada. Muitas teorias feministas hoje querem falar que a Bíblia era machista, misógina, por causa disso, por causa daquilo. Não. Lembra que a mulher aqui ela é de raciocínio diferente da mulher de hoje. Tá certo? As tarefas eram divididas de tal maneira que quem controlava o lar era a mulher. A chefe da casa era a mulher. O chefe fora da casa era o homem. Então o homem protegia o lar. E havia uma hierarquia entre o homem e a mulher, que hoje é considerado absurdo. Falar mulher submissa, todas essas temáticas aí, que dão muita polêmica, porque o pessoal pega uma realidade do período do bronze e querem atribuir tal qual uma realidade do século XXI. Não bate, não dá match. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender os contextos. Dentro desse contexto de uma situação mas assim, os reis eram homens. Havia sim, por exemplo, tinha a rainha Puabe, a rainha de Ur, mas o protagonismo ainda era masculino. Tudo bem? Então os homens eram os sacerdotes, eles eram os teólogos, os escribas, eram geralmente homens. E Deus, desde o início, estava querendo manter o seu povo puro. Aí já começa com Caim e Abel, onde você vê que havia o Caim tendo uma descendência que estava seguindo o legado negativo, herético e errado do seu pai Caim, e outro que era o Sete. Quem era Sete? Sete foi irmão de Caim, que Deus levantou para substituir Abel, que tinha sido assassinado. Então você vê muito claro na história do Gênesis as duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, cada respirando mais os ares do seu pai. Fazendo o culto agradável ao Senhor, o outro sempre a distorção. Mantendo a tradição da verdade de pai para filho, o outro distorcendo a verdade. Adorando o Senhor, outro adorando ídolos, e assim por diante. Quando isso estava bem bagunçado, quase que a dinastia se perde, Deus tira Abraão e fala: Abraão, vem cá, você vai dar sequência à dinastia de Sete. Vem Abraão, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus tirou Abraão de Ur dos caldeus, justamente porque Ur é um lugar que estava mergulhado demais na idolatria. A bem da verdade, a expressão Ur dos caldeus é uma expressão anacrônica. Não vou entrar no mérito da questão. Havia Ur, mas não era dos caldeus. E Abraão, dependendo da cronologia que você usa, ele está ali justamente no período de Ur 3, quando Ur está perdendo a hegemonia dos sumérios e começam os elamitas a tomar o poder.
É nessa transição. E você nota pela arqueologia crescente muito grande em Ur de ídolos, e mais ídolos, e mais ídolos, e mais ídolos. Tanto é que a tradição judaica, isso não está na Bíblia, a tradição dos judeus, vai dizer que até Terá, o pai de Abraão, é idólatra. Então, quando a família, o clã de Abraão sai de Ur, de novo eu vou fazer o mapa, para vocês vou ter que dizer o contrário, né? Eu vou ter que pensar agora aqui para você em casa ver correto. Sai de Ur, que seria hoje no Iraque, e eles vão para a terra que Deus vai mostrar que seria aqui, Canaã, hoje Israel, tá bom? Tá vendo aqui, ó, Ur, no Iraque, Israel, terra prometida aqui, que seria Beersheba, aquele lugar todo onde vai acontecer essa história. Só que imagine o triângulo, ele faz aqui, ó. Quando ele sai daqui, eles vão e chegam até o topo, aqui onde hoje seria a Síria, lugar chamado Padam Aram. Padam Aram. Padam seria a planície de Aram. E ali viviam os arameus. Tanto é que o nome é arameu, aramaico, vem de Aram, na Síria. Quando chegou naquele lugar ali, a família de Terá, pai de Abraão, descansou. Eles não continuaram até a terra prometida. Sabe aquele negócio assim, olha, eu quero que você cresça, pegando a parábola dos talentos, né, você cresça a minha empresa aqui em 200%. Aí eu vou até 100% e fico feliz com aquilo e paro. Eu falo, não, mas a gente combinou que você ia me trazer 200% de crescimento. Você parou na metade do caminho. Deus queria que eles viessem para cá. Então eles só fizeram o triângulo, parou aqui. E Terá acaba morrendo aqui. E quando eles estavam aqui já acomodados, Deus chamou Abraão de novo e falou, Abraão, seu lugar não é aqui. A terra que eu ia te mostrar não é essa. Vocês pararam aqui por outros motivos. Mas não é aqui. Continua. Abraão deixou para trás o irmão dele com sua família, tá certo? E eles vieram para cá. Então ficaram parentes de Abraão aqui. Quando Abraão tem Isaac, ele manda o servo dele buscar uma esposa para Isaac aqui. Por quê? Porque os cananeus também eram idólatras. Ele não queria que Isaac casasse com uma idólatra. Então ele vem, busca Rebeca, e Rebeca vem. Aí, quando Rebeca agora já é mãe, conversando com Isaac, fala o seguinte, olha, para que Jacó também não se case com uma das moças daqui, como Esaú já estava fazendo, vamos também falar o seguinte, meu filho, aproveita, você está com medo, que eu acredito que tinha medo sim, a covardia. Mas você sabe que uma coisa não é excludente da outra. Às vezes a covardia está misturada também com a autoproteção, com a oportunidade. Olha, já que você tem que fugir mesmo, seu irmão está te ameaçando, tem que se autoproteger, você está com medo, está apavorado, vai embora, sozinho, mas não vai para qualquer lugar não. Volta lá para Padam Aram, porque o teu irmão lá, Labão, irmão de Rebeca, tá certo? Sobrinho do seu pai. Então vai lá e procura casar com uma das filhas dele. E ele vai te apoiar lá, ele vai te segurar lá. Sabe o negócio? Vai pra cá do seu tio, lá até baixar a poeira. O Jacó vem pra cá, pra Síria, só que nesse caminho, quando ele está passando, acontece esse episódio que você falou da visão da escada. Aí ele está dormindo, ele pega uma pedra, isso é significativo. Ele pega uma pedra e põe como travesseiro. É muito estranho, uma pedra como travesseiro. Mas quando ele está tendo aquela situação com a pedra, aí ele vê uma escadaria, uma escada ligando o céu à terra. E nessa escada diz que havia anjos subindo e descendo. Subindo e descendo. E aquele sonho foi significativo para ele por duas razões. Letra A. Esse sonho lembrava para ele os zigurates que o pai contava. O que eram os zigurates? Lembra que eu falei que Abraão saiu de Ur? Na cidade de Ur, eu vou sugerir a você fazer uma coisa em casa. Você vai escrever essa palavrinha aqui no Google. Com Z, zigurate. Zigurate. Clique nas imagens. Você vai ver que lindo que vai aparecer. É uma pirâmide parecido com as pirâmides aqui. O Lucas já está até olhando, o Kaique já está até olhando lá. Parecida até um pouco com aquelas pirâmides astecas do México, algumas também incas aqui que a gente tem. É uma pirâmide escalonada. Ela tem aqui uma escadaria no meio, não é isso? Uhum. E essa pirâmide, essa que você vê de Ur dos Caldeus, que é uma das mais bem esse desenho, né? De como ela seria. Deixa eu pegar. Esse é o desenho, mas pega o que sobrou dela hoje. Que era uma das mais bem preservadas. E? Essa mesmo. Essa escadaria que vocês estão vendo aí, ela data de pelo menos 3.800 anos de existência. E como é que funcionava? E esse prédio aí estava em Ur dos Caldeus quando Abraão saiu de lá. E como é que funcionava esse santuário, esse zigurate? Ele funcionava da seguinte maneira. O patese, que era o sacerdote ao mesmo tempo o rei, ele subia as escadas com uma comitiva e no topo do zigurate os deuses falavam com ele. Os deuses falavam. Então, quando os deuses fossem revelar qualquer coisa, o povo ficava aqui na esplanada, esperando o sacerdote subir com uma comitiva, e lá em cima, num santuário, ficava lá no topo,
o Deus falava com ele, como aconteceu com Hammurabi, que trouxe as regras, as leis de Hammurabi. Aí quando ele voltava com a bênção trazida pelos deuses e a revelação dos deuses. Então quando Abraão teve esse sonho, Deus usou... Lembra que eu falei que às vezes a Eloá pode sonhar com um lugar onde já não esteve, mas seu pai esteve? Lembra que eu falei na psicologia isso? Deus pode ter imprimido, impresso na mente do Jacó uma memória do Abraão, cujo significado ele sabia porque o Abraão contou para o Isaac contou, olha, é muito normal. Quantas vezes sua mãe não contou como é que era lá na Holanda, com os seus ancestrais lá? Holanda. Na Holanda é assim, na guerra, o pessoal tinha que fugir. Você deve ter ouvido essas histórias na infância, principalmente dos mais velhos. Mas você está falando que esse sonho, o significado dele foi remeter a quando Abraão foi convidado a sacrificar Isaac, não? Não. Esse sonho partiu dessa imagem. E o que essa imagem representava para ele? O do Isaac não está longe, não. Vou te explicar por quê. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, as montanhas eram o ponto mais alto da Terra. Lembra? Eles não tinham helicóptero, nem asa delta, nem disco voador, nem nada. Então o lugar mais alto que o ser humano conseguia entrar, subir, era o alto de uma montanha. Então é na montanha que os deuses se revelam. Na montanha, ou no lugar como o Iraque, que é uma planura, uma montanha artificial, que era a pirâmide, o zigurate. Os egípcios também faziam pirâmides. Então lembra que os 10 mandamentos Deus deu no alto do Monte Sinai. Elias foi pelejar contra os profetas de Baal no alto do Monte Carmelo. Jesus foi transfigurado no alto do monte. O Armagedon é a montanha de Meguido. Então a montanha é o lugar. Até os gregos, onde é que os deuses moravam? No monte, nos altos do Monte Olimpo, né? Então ele sabia que ali era o lugar onde Deus estava. Só que ao invés dele ver sacerdotes subindo, ele viu anjos de Deus subindo e descendo naquela montanha. Por isso que o Abraão, quando vai sacrificar o Isaac, Deus fala, traz Isaac até o alto. Então o Jacó viu aquilo ali, a imagem ficou clara na mente dele. São as bênçãos de Deus vindo e descendo. Porque ele já tinha como referência que o alto da montanha está Deus. Exatamente. Entendi. E o que a gente tem no centro aí da filme que você mostrou? Uma escadaria, isso é importante. E ele vê uma escada. Só que essa escada, o sonho dele é mais amplo do que o significado. Ela não liga o topo de uma escada à base, o topo de uma pirâmide à base da pirâmide, ou o topo de uma montanha à base, à planície. Ela liga o céu à terra. E quando a gente vai para o Novo Testamento, em João capítulo 1, versículo 51, no Evangelho de João, isso aqui é aplicado a Cristo, porque João diz assim, olha, João capítulo 1, verso 51. E Jesus acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus já estava se manifestando para ele ali. E Jesus, depois que vai lutar com ele, vamos falar disso mais à frente. E aí, quando ele acorda daquele sonho, ele fala, esse lugar é fantástico. Eu tenho uma esperança, Deus não me abandonou. E era quando Deus falou com ele, você pisou na bola, você vai pagar o preço, a consequência do seu erro, mas eu ainda estou com você.